Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês como foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Eu acabei de entrar no segundo trimestre faz algumas poucas semanas, então eu vim passar algumas coisas que aconteceram comigo. Tudo muda de mulher para mulher, eu sei que muitas vão se identificar, mas muitas não, e tá tudo certo. Se você estiver fazendo pré-natal, se o desenvolvimento do bebê estiver ok, se sua saúde estiver boa, cada mulher responde de uma forma diferente, né? Mas eu vim aqui compartilhar algumas coisas, dar algumas dicas, porque o primeiro trimestre, como dizem, muitas vezes é o mais difícil. Não sei se o primeiro ou o terceiro são os mais difíceis, mas eu vou descobrir em breve. Quero agradecer todos os comentários nas redes sociais, desde quando eu fiz o anúncio. Muita gente contando suas histórias, compartilhando experiências. Então eu fico muito, muito feliz. No primeiro mês, eu não senti praticamente nada. Geralmente, antes de você notar que a menstruação está um pouquinho atrasada, talvez você não perceba muita coisa também. Não sei se com vocês aconteceu da mesma forma. Mas a primeira coisa que eu lembro de ter sentido, assim, que foi um pouco mais marcante, foi a coisa dos seios inchados. Você meio que acha que é uma TPM. Então, geralmente, a gente tem esse sintoma antes da menstruação. Fica uma coisa esquisita, por isso que muitas demoram para descobrir ou não sabem. Aí após isso, eu também notei um pouquinho mais de cansaço do que o normal. Às vezes a gente confunde, né? Não sabe, tô trabalhando demais, ou tô dormindo mais tarde, acha que aquele cansaço é normal. Então foi seio inchado, cansaço, e aí depois que eu comecei a ver a ausência da menstruação. Quando eu comecei a ficar desconfiada, quando eu já estava na 6ª semana, e aí eu fiz o teste, deu positivo, e na 7ª semana eu comecei meu pré-natal. Não sei se foi psicológico, mas depois de fazer o primeiro pré-natal, confirmar, fazer o primeiro ultrassom, foi a época que eu mais senti, assim, o baque de sintomas. Então eu senti muitos sintomas nas semanas 8, 9 e 10. Graças a Deus, pra mim, essas foram as piores semanas, mas pelo menos foram só 3. Infelizmente, eu sei que muitas continuam com sintomas, então novamente muda muito de mulher para mulher. O que foi que eu senti principalmente nessas 3 semanas? Bastante enjoo, náusea, aquela sensação de azia, má digestão. Graças a Deus eu não vomitei nenhuma vez. Essa foi uma vitória pra mim, porque a gente sabe, né? Falou em gravidez, já pensou em enjoo e vômito. Mas eu não vomitei. Teve um dia que eu senti um suor frio, um calor que parecia que eu ia, mas não foi. Então, ainda bem. Mas eu fiquei essas 3 semanas bem enjoada, estômago ruim, eu não conseguia comer muito bem, ficava à base de beliscar um negocinho aqui e ali quando o estômago ficava um pouquinho melhor. Eu também senti muita indisposição, foi nessa fase que eu comecei a sentir um pouco mais de dor de cabeça, agora elas passaram um pouco, mas no primeiro trimestre eu senti muita dor de cabeça, quase todo dia. O remédio que o meu médico liberou foi o Tilenol. Então eu sentia dor de cabeça, eu esperava às vezes passar, né? Às vezes deitava um pouco ou ficava ali tentando esperar passar, mas não ia. Então o Tilenol foi liberado para quando eu sentisse uma dor muito forte, porque às vezes a dor vem como se fosse uma enxaqueca forte mesmo. Muita indisposição, muito cansaço e mal-estar súbito. Às vezes eu tava ali no computador, sentada trabalhando, e do nada começava um suor frio, um calor, um frio, eu precisava deitar. Parecia que eu ia desmaiar, sabe? Esses foram os principais sintomas que eu senti ali entre a 8ª e a 10ª semana. Foi nessa semana que eu comecei a perder peso, porque foi quase um mês, né? Sem comer direito, passando mal, enjoada. Tinha dia que eu fazia 1 ou 2 refeições ao dia. Eu acho que é isso também que causa dor de cabeça. Eu me preocupava muito com a hidratação, tá? Eu não tô conseguindo comer, mas eu vou fazer o meu melhor pra me hidratar. Ou era água, ou água de coco, ou Gatorade, porque a gente sabe que a desidratação piora ainda mais esses sintomas. Como nutricionista eu sei que desidratar é pior do que passar fome para o seu corpo, né? Uma agressão muito maior. O nosso corpo consegue muito bem, por exemplo, fazer jejum intermitente, não durante a gestação, gente, pelo amor de Deus, mas numa pessoa que não esteja grávida, uma mulher ou um homem. A gente consegue se adaptar, ficar sem comer, fazer jejum. Agora, ficou sem líquido, ficou sem hidratação, o bicho pega.
por mais que você não esteja conseguindo comer, como eu fiquei nessas semanas, muita água, água de coco, Gatorade, se for o caso. Aqui nos Estados Unidos tem uma bebida chamada Ginger Ale. Tomava frequentemente porque me ajudou muito na hora de tirar aquela náusea, aquele enjoo. Eu tentei chá de gengibre, eu tentei balinha de gengibre, ajudava, mas essa bebida, esse Ginger Ale, foi o melhor pra mim. Infelizmente não é uma bebida muito saudável, é tipo um refrigerante com gengibre, sabe? Mas tem açúcar, tem aquela coisa arada toda, então eu também não queria exagerar naquilo, porque eu já tava meio que sem comer, né? E ficar tomando um negócio cheio de açúcar não ia ser legal. Mas infelizmente tem hora que você fala, meu, eu quero fazer um negócio certinho, um negócio saudável, mas não dá, né? Você tem que ir ali no que dá. Teve dia que, por exemplo, eu ficava comendo biscoitinho, água e sal ou torradinha. Eu comia alguns porque ajudava. Era um negócio leve no estômago, ou uma maçã, por exemplo. Maçã verde ajuda também no enjoo. Peguem essa dica. A gente tenta fazer o que é possível. Às vezes eu ficava brava que eu não conseguia almoçar, não conseguia jantar. Falei, meu Deus, não tô comendo. Mas o que nos resta é ser paciente com o momento, ser paciente com a gente mesmo e fazer o que dá. Logo vai passar. Aí nessa fase eu perdi ao redor de 3 quilos. Fiquei até agora, em meados do 4º mês, sem recuperar esse peso. Foi agora que eu voltei a comer um pouco melhor, voltei a treinar um pouco melhor e aí já recuperei meio quilo. Mas ainda tô com peso abaixo do que eu estava no começo. Mas tudo bem, não tem problema. Eu também não tô encanada com isso. Já fiz 2 ultrassons. Fiz o ultrassom anatômico e deu que tá tudo normal, desenvolvimento do bebê normal. Então a gente não precisa se preocupar. Claro que se o médico falar assim, ó, você perdeu muito peso, o bebê tá com desenvolvimento atrasado, aí sim é uma coisa de se preocupar. Se não, não. Mas é sempre importante desabafar com o seu médico ou com o seu nutricionista para saber como as coisas estão. Uma coisa muito estranha que eu senti no começo, assim que eu descobri, né? Porque eu acho que também envolveu um pouco do choque que eu tive. Não sei se vocês viram o vídeo onde eu contei como eu descobri, tal. Eu acho que veio aquela coisa do choque, depois do sentimento, um pouco de ansiedade, um pouco de medo, um pouco de insegurança. Acredito que seja normal para todas as mulheres. Eu fiquei assim, meio deprê, muito introspectiva. Tipo assim, às vezes nem com meu marido eu queria falar, sabe? Eu não tinha vontade de falar com amigos, não tinha vontade de falar com família, eu não contei pra ninguém no começo. Dizem que é bom você esperar um pouco antes de contar pra todo mundo, ainda mais ali no comecinho. Então eu falei, bom, eu vou aproveitar que não é legal mesmo ficar falando pra todo mundo, anunciando. Meu marido já queria colocar um outdoor assim, né, contando pra todo mundo. Eu falei, calma, não vamos ficar contando pra todo mundo, vamos continuar o pré-natal, ver se tá tudo bem e depois a gente conta. E eu ficava muito assim, muito introspectiva. Ai, não quero falar com ninguém, não quero contar pra ninguém. Sobre alimentação, é um misto, né, no começo, de aversão alimentar, então alimentos que eu sempre gostei, tipo frango, abacate, açaí, carne. Às vezes eu senti o cheiro e falava, não quero comer isso, Deus que me livre. Mas também, ao mesmo tempo, começa a aparecer algumas vontadezinhas. Até agora eu nunca tive, assim, um desejo que, meu Deus, vou morrer se eu não comer, não. Mas é vontade de coisas, tipo, eu tive vontade de comer pão, tipo besnaguinha, eu tive vontade de comer comida chinesa. Outro dia eu vi num filme, o rapaz comendo, eu quis comer. Então assim, coisas às vezes que você vê alguém comendo, que você lembra, nossa, eu comia isso, era tão bom. Não sei, parece que aflora isso. Da mesma forma que aflora as aversões. O nosso olfato fica muito aflorado durante a gestação. Então não sei se é porque o cheiro é mais forte, tipo, às vezes eu tava ali preparando uma carne, cozinhando e vinha aquele cheiro da carne cozida. E olha que eu sempre gostei de carne, né? E dava aquela sensação esquisita. Então eu não sei exatamente o que pode ser. Agora uma coisa que pegou muito pra mim, começou ali no 11ª, 12ª semana mais ou menos. Muita falta de ar. Eu li que é um pouco normal, até porque nosso metabolismo acelera muito, acho que é por isso que muitas perdem esse peso no começo. Só que assim, pra mim tava sendo muito incômodo, porque eu estou mantendo a minha rotina de exercícios e logo eu já falo um pouco mais disso pra vocês, mas não era nem só isso. Às vezes, novamente, eu estava deitada vendo TV ou sentada no computador trabalhando, fazendo uma coisa que não estava exigindo muito do meu coração, mas eu sentia de repente aquele negócio, como se o coração fosse sair pela boca. Comecei a me sentir mal, relatei isso para minha personal trainer, a Bela Fagundes. Eu tenho uma treinadora, eu faço consultoria com ela online, ela está no Brasil e me acompanha de lá, e relatei esse problema para ela e ela falou assim, Gi, compra um monitor cardíaco, vamos começar a ficar de olho nisso. Desde então, eu comprei esse monitorzinho que eu uso 24 horas do dia, só tiro pra tomar banho, uso pra dormir,
porque ele também faz monitoramento do sono, uso para treinar e uso durante o dia, porque toda vez que eu sinto esse mal-estar, eu olho no relógio e vejo que meu batimento tá 110, 120 em repouso, gente, pensa que loucura. Geralmente eu acordo com batimento 80 e pouco, o que já é alto. Agora eu tô sentada, tipo aqui eu tô gravando o vídeo, vamos ver quanto que tá agora. 106. Ou seja, eu estou aqui sentada, falando, não estou fazendo esforço algum e meu batimento está 106, é super alto. Fiquei até meio preocupada. O meu médico falou que é normal, pode acontecer com muitas mulheres, mas se eu continuar notando esse desconforto muito grande, ou se o batimento aumentar ainda mais em repouso, que ele vai me encaminhar para um cardiologista que tem experiência com gestantes. Espero que eu não precise, mas eu já vou falar sobre a parte de exercício e o que a Bela me recomendou para fazer. Quando eu estou trabalhando e dá aquele mal-estar súbito e eu vejo que o coração tá 120, 130, o que eu faço? Eu vou deitar um pouco, coloco as pernas para cima e nesse próprio aplicativo, esse aqui é um Fitbit. Eu não sei se tem em qualquer lugar do mundo. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu compro aqui. Você baixa um aplicativo no celular que conecta com o reloginho. Ele tem um programazinho de meditação. Então são exercícios respiratórios, ela fala com você, uma meditação guiada. Mas para quem não tem um reloginho desse, dá para fazer pelo YouTube, só colocar lá, meditação guiada para acalmar, meditação guiada para ansiedade, que você deita, fecha os olhos, põe o fone e fica ouvindo e fica respirando. Automático, gente, depois de 2, 3, 4 minutos, eu olho o monitor, os batimentos já caíram, é incrível. Vale a pena monitorar esses batimentos, porque a gente não pode deixar, né, o coração assim descontrolado. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, talvez não me conheça, eu sou nutricionista, apesar de eu nunca ter me especializado com gestantes, a área de materno e infantil na nutrição, eu tenho a noção de alimentação saudável, equilibrada, eu sei algumas coisas sobre gestante que eu aprendi na faculdade, mas agora, né, desde que eu descobri, eu comecei a estudar mais, retomar alguns conteúdos que eu vi na faculdade, ler artigos mais atuais, comprei livros aqui nos Estados Unidos, baixei aplicativo daqui sobre gestação, então eu estou fazendo o meu melhor para me informar. Mas foi o que eu falei, esse vídeo é mais para contar a minha experiência, mas tem coisinhas de alimentação que eu sei como lidar um pouco melhor, porque eu tenho conhecimento como nutricionista. Minha alimentação não mudou grande coisa, por quê? Nos últimos tempos eu não estava fazendo uma dieta mais restrita para secar ou para competir, porque eu já competi no fitness no passado, então eram dietas mais restritas, menos calorias, menos carboidratos e tal. Nos últimos tempos eu estava tentando ganhar massa muscular, aumentar a força, então eu estava comendo mais, eu estava comendo bem, eu não estava em restrição. Quando eu descobri a gravidez, claro, eu tive que fazer algumas pesquisas para ver que tipo de alimento e suplemento eu teria que evitar, mas a minha alimentação não mudou muito. Qual que tem que ser o foco inicial assim da gestante? Uma dieta no estilo reeducação alimentar, variada em alimentos, então não é comer as mesmas coisas todo dia, aquela salada de alface e tomate todo dia, não. Quanto mais alimentos diferentes você puder ter, melhor, porque isso significa que mais nutrientes estão ali no seu cardápio. Várias refeições pequenas ao longo do dia, principalmente no começo, que a gente, grande parte, né, não sente tanta fome, come só um pouquinho e já tá cheia, né, tem aquelas mudanças de alimentação. Não sei se alguma gestante tem, assim, fome de leão no começo. Se você for uma gestante ou já teve filho, me conta se você teve fome de leão no começo. Deve ter acontecido de alguma ter. Dieta rica em proteína, isso é muito importante, então ovos, carnes, frango, peixe, até mesmo um pouquinho de suplementação de proteína em pó. Você conseguir achar uma proteína mais natural, com adoçantes naturais, sem ser muito adoçante artificial, perfeito, porque a gente precisa de mais proteína. O nosso corpo está criando um novo tecido, é como se fosse um novo músculo, digamos. Então, por exemplo, para aumentar a massa muscular, a gente precisa de mais proteína. Para criar um bebê, gerar um bebê, a gente precisa de mais proteína. Então, o bebê acaba sugando muito da proteína que a gente come, você precisa de mais proteína. Se você fizer 4, 5, 6 refeições ao dia, tem que ter uma porção de proteína em cada uma delas. Essa coisa de fazer lanchinho da tarde, quando passar a fase de enjoo, eu digo, né? Porque, como eu falei, na fase de enjoo não dá pra gente ter muito controle. Ah, quero ser uma gestante fitness, mas aí você fica passando mal o dia inteiro comendo torrada com Gatorade. Não tem como controlar. Foi o que eu falei, tem que fazer o que consegue
vai ser um pouco mais gentil com você mesma que logo passa. Depois que eu entrei no 4º mês, meu apetite voltou ao normal, melhorou bastante. Bastante gordura boa, abacate, castanha, óleo de coco, azeite. São ótimos alimentos para gestantes. E carboidrato não pode ter em excesso, mas também não pode ficar sem comer carboidrato. A gente acaba precisando, principalmente para quem está perdendo peso. Você faz um consumo moderado de carboidratos, principalmente para quem está se exercitando, e focar em carboidrato saudável. Fruta, aveia, quinoa, batata doce, mandioca, até mesmo batata normal com moderação, são boas fontes de carboidrato. Se você descobriu uma gestação, quer se cuidar, faça uma reeducação alimentar. Eu tenho vários vídeos sobre boa alimentação, reeducação alimentar. Coloca no YouTube, Giovana Guido, reeducação alimentar, Giovana Guido, melhores alimentos, Giovana Guido, alimentos saudáveis, que vocês encontrarão várias coisas. E quem sabe ano que vem, no futuro, eu crio um programa para gestantes, porque atualmente eu só tenho programas para secar gordura, ganhar massa, mas está nos planos de futuramente criar programas para mamães gestantes e para mamães pós-parto ou que querem emagrecer pós-parto. Só esqueci de falar um pouco de suplementação, né? Mas eu basicamente tirei grande parte dos suplementos que eu tomava. Eu estou só com as vitaminas que o médico passou, complemento com vitamina D, às vezes um pouco de magnésio, mas depois eu faço um vídeo específico falando sobre isso. Mas na gestação, menos é mais. É melhor evitar grande parte de suplementação esportiva ou até mesmo para outros fins, nem que seja natural. Para finalizar, a parte de exercício. Gente, o que a mulherada me perguntou de exercício nos vídeos e fotos anteriores que eu postei, mesma coisa. Faz anos que eu faço musculação, faz anos que eu treino na academia. Como eu já tenho esse histórico e o meu médico viu que a minha gestação está normal, não tem complicações, não é de risco, ele falou: Giovana, você tem que continuar se exercitando. Isso ajuda muito a reduzir dores, a melhorar seus níveis de energia, a ajudar no parto, a ajudar no controle de peso, a evitar, um diabetes, pressão alta. Então, você se mantendo ativa e comendo bem, você evita muitas complicações. É assim como uma pessoa normal, porque com gestante seria diferente, né? Quem se cuida tem menos chance de ter doença, por exemplo. Gestação, mesma coisa. Eu tenho acompanhamento da personal trainer e fisiologista Bela Fagundes. A Bela, gente, é uma educadora física maravilhosa, ela é mãe também, então já foi uma gestante um dia, tá me dando todo o suporte, tá me acompanhando de perto, tá me ajudando muito em tudo que eu fico com medo, encanada e tal. Quem tiver interesse em fazer consultoria com ela, ela faz consultoria online para pessoas do mundo todo. Só entrar em contato, vou deixar os contatos dela aí. Ela tem um WhatsApp profissional e ela está no Instagram como @BelaFagundes, Bela com 2 L's. Continuo indo para academia. No primeiro trimestre foi um pouco mais difícil. Tinha dia que eu estava muito indisposta, muito fraca, muito mal. Se eu conseguia ir uma vez por semana era muito, tinha semana que eu não ia, mas eu tentava ir pelo menos uma vezinha ali, 2 na semana. Agora eu já voltei, tô conseguindo ir 4, 5 vezes, já tá bem melhor. Mas os primeiros 3 meses foi o que eu falei, paciência comigo mesmo, a Bela que me ajudava, né? Porque eu ficava frustrada, não tô conseguindo treinar. Bela, fui pra academia e só fiz 3, 4 exercícios, tava cansada, perdi força. Então ela que me deu esse apoio psicológico também, que é muito importante. Desde que eu descobri que eu estava grávida, normal eu acho, muito mais sensível, muito mais deprê, meio frustrada com algumas coisas, tudo muda, né? Então a Bela tem me ajudado bastante. Mas ela fez algumas adaptações sim no meu treino. Claro que eu não estou conseguindo treinar com a mesma força, intensidade e volume de antes. Tudo foi reduzido, até porque eu perdi peso, não estava comendo tão bem, estava meio mal disposta, meio deprê. Eu faço menos exercícios, eu vou um pouco menos vezes por semana na academia, mas estou dando o meu melhor. Isso muda muito de mulher para mulher. Tudo depende do seu ponto de partida. Se você já treinava ou não. Se você está acima do peso, abaixo do peso, peso normal. Se você tem alguma complicação, se você tem alguma doença. Isso varia muito. O ideal é você ter um personal ou uma educadora física te acompanhando, nem que seja de forma online. E a parte do cardio, o que a Bela me orientou? De 3 a 4 vezes por semana, nem sempre eu consigo, às vezes estou muito cansada, muito sem vontade, para que eu faça de 20 a 30 minutos de
caminhada rápida, ou bicicleta, alguma coisa no final do dia, longe do treino de musculação, para que eu possa fortalecer o meu cardiovascular. Meu cardio nunca foi um dos melhores, tá? Antes de eu ficar grávida. Aí fiquei grávida, piorou. Então eu tô tentando fazer caminhadas em passo rápido no final do dia. Eu treino geralmente na hora do almoço, meio-dia, 1 hora. Aí no final do dia, antes da noite, eu faço uma caminhadinha aqui no meu condomínio mesmo, na rua. Esteira eu não gosto muito, então prefiro ao ar livre para tomar um pouquinho de ar puro e sol também. Então é isso, gente. Tentei fazer um resumão, o vídeo já tá enorme, né? Contando um pouco dessa minha experiência aí no primeiro trimestre. E vamos ver, eu já estou entrando no 5º mês, aí quando eu terminar eu faço um vídeo do 2º trimestre pra vocês que, ó, te garanto, está bem melhor. Eu li muito sobre isso, vi que realmente é assim. Primeiro trimestre meio punk, 2º trimestre é muito legal. E o 3º trimestre tem algumas coisinhas também, porque a barriga já tá muito grande, né? Mas a gente torce para que tudo corra bem, na paz, tranquilo, e a gente possa passar essa gestação com muita saúde e muita felicidade. Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Meninas que pediram. Eu vi que tem um monte de gravidinha também. Apareceu, né? Começou pá, que nem pipoca. Um monte de gravidinha aparecendo quando eu comecei a postar. Então, sejam bem-vindas aqui, as que já eram acompanhantes dos meus vídeos e posts, as novas que estão chegando, sejam bem-vindas. Tudo que eu aprender a aplicar para falar aqui para vocês, com certeza eu vou compartilhar. Depois eu vou fazer vídeos mais específicos de alimentação, suplementação, treino e etc. Um grande beijo, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.